Eu quero voltar agora ao Brasil, trazer você de volta para o nosso quintal, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os efeitos climáticos da inflação dos alimentos não se resolvem com a alta de juros. O ministro também comentou sobre a projeção para o PIB. Marília Ribeiro está de volta e vai trazer os detalhes para a gente agora. E como ficaria essa projeção para o PIB, hein, Marília? Oi, Evandro, boa tarde novamente. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje pela manhã lá no Ministério da Fazenda, né? Ele afirmou que a inflação preocupa um pouquinho, especialmente em relação ao clima, com relação à possibilidade do Banco Central voltar a subir os juros na próxima reunião do Copom, que está marcada para a próxima semana. As queimadas que ocorrem em todo o país são outro fator de atenção para a equipe econômica do governo. Segundo Haddad, a maioria das queimadas estão ocorrendo em propriedade privada e, na maioria das vezes, causada por particulares. Nós separamos esse trecho da fala do ministro para ouvir. A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima, né? Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática, que nós podemos, o efeito do clima sobre o preço de alimento e, eventualmente, preço de energia, faz a gente se preocupar um pouco com isso. Mas essa inflação advinda desse fenômeno não se resolve com juro, né? Pois é, né, Evandro? E além da relação à seca, o ministro da Fazenda também falou em relação ao produto interno bruto, que, segundo ele, deve crescer pelo menos 3% este ano. Haddad também acabou destacando as reformas legislativas feitas recentemente para poder aumentar a sustentabilidade econômica do país. Nós também temos essa fala do ministro para ouvir. Nós devemos, essa semana, divulgar a reprojeção do PIB e as consequências sobre a arrecadação, possivelmente com um aumento da projeção além do que nós estávamos esperando. Ele deve vir mais forte, possivelmente 3 para cima, pelo que a Secretaria de Política Econômica está avaliando. Tem muito a ver mais com o investimento do que com o consumo das famílias. Evandro, o ministro também reforçou, né, que o governo não é contra nenhum tipo de gasto ou subvenção, mas sim de combate ao desperdício. Como eu disse, essas falas do ministro Fernando Haddad aconteceram hoje pela manhã lá no Ministério da Fazenda. Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Ô, Gustavo Segré, você acha que dá para contar com essa previsão, essa estimativa que foi trazida aí pelo Ministério da Fazenda? Em relação à suba do PIB? Ao PIB, é? Eu acho que sim, é possível que sim. O que prova que essa preocupação do governo em termos de aumento da taxa de juros, coibindo o crescimento, não aplicaria muito. A preocupação do ministro não me parece que esteja nem no clima, nem nos alimentos, e parece que não toca nesse assunto. O gasto público, o aumento do gasto público vai impulsionar as taxas de juros para cima. Não tenho dúvida disso. A dúvida é se será 0,25. Tem muitos analistas que estão já calculando uma questão de 1 ponto nas próximas 4 reuniões. 0,25 por cada uma. E eu acho que vai nesse sentido. E eu gostaria de ver o que Galípolo vai falar e, se aumentar, o que o presidente Lula vai falar. E aí, Gani, o que você acha sobre a relação do clima com a inflação e também a projeção do PIB trazida pelo Ministério da Fazenda? Olha, a previsão do PIB é factível, né? O PIB tem surpreendido para cima nos últimos anos, foi assim em 2022, 2023 e também 2024. Reformas importantes feitas em governos anteriores, investimentos contratados, né, no governo Bolsonaro, quase de R$1 trilhão, tem impactos até hoje, além do que existem aí também indutores, né, desse crescimento econômico à medida que o governo pisa no acelerador do gasto público e isso tem efeito no PIB, mas tem uma contrapartida na inflação e também aumenta o risco fiscal, podendo prejudicar o crescimento à frente. A gente já viu esse filme durante o governo Dilma. Com relação à inflação, ele está correto. De fato, política monetária, política de taxa de juros não afeta preço de alimento, é muito mais uma questão de oferta. Mas a inflação
agora de alimentos, ela está em queda. Pelo contrário, tem deflação agora, né? O último IPCA mostrou 0,2. 0,2. Negativo. Exatamente. Agora, o ponto, Evandro, é que o que preocupa é o elevado gasto público e o hiato do produto. Vamos traduzir o que é isso? A distância entre a demanda da sociedade, então consumidores, empresas, governo, com a capacidade produtiva. O que a gente tem aqui de oferta? Esse hiato do produto ele está muito estreito. Portanto, qualquer estímulo, né? Então, se reduzir a taxa de juros, se pisar no acelerador do gasto público, a demanda cresce muito mais do que essa oferta que já está muito restrita e vai gerar um processo inflacionário. Tanto é verdade que é praticamente unânime agora, o relatório Fox aponta isso, e também as próprias taxas no mercado financeiro também já embutem uma alta da taxa Selic, que não tem absolutamente nada a ver com o processo inflacionário de alimentos, muito pelo contrário.